Desde a inauguração da primeira estrada de ferro do estado de São Paulo em 1867, o transporte ferroviário contribuiu amplamente para o desenvolvimento socioeconômico do povo paulista. Reduziu virtualmente as distâncias, estreitando as relações sociais e comerciais, e promoveu a difusão de novas culturas, costumes e tecnologias ao longo das paralelas de aço, marcante no cotidiano da população de muitos municípios paulistas. Não seria diferente com a cidade de Dois Córregos, cuja história se entrelaçou com a da ferrovia por mais de um século, simbolizada em sua majestosa estação, restaurada na década passada. A ferrovia não apenas facilitou o escoamento da produção agrícola e industrial da região, mas também foi responsável pela transformação social e cultural de Dois Córregos. Com a chegada dos trens, novas oportunidades de emprego surgiram e, através dele, imigrantes de diferentes origens aportaram na cidade, criando um ambiente multicultural. As festividades, a troca de ideias e os avanços tecnológicos vieram junto com os trilhos, moldando a identidade do local. Cada parada do trem não era apenas um momento para embarque e desembarque dos passageiros, mas uma oportunidade de encontros e histórias marcantes, que ficaram na nossa memória. Vamos conhecer essa história? A ferrovia chega no estado de São Paulo, assim como ela chega no Brasil, pelas mãos do Barão de Mauá, que inaugura a primeira ferrovia em 1854 para escoar a produção cafeeira lá no Rio de Janeiro. E aqui foi a mesma coisa, Na época, isso lá 1850, década de 1850, o café já estava chegando na região de Campinas e precisava-se de um meio de escoamento eficiente. Escoava-se essa produção até o Porto de Santos por muares, no lombo de mula, quase uma semana para fazer a viagem. Uma mula carregava 100 quilos e o Barão de Mauá idealizou uma ferrovia de Santos a Jundiaí. E ela vai ser inaugurada em 1867, uma ferrovia construída em bitola larga, 1,60 m, e que vai vencer um grande obstáculo, que é a Serra do Mar. Um desnível de 800 metros, com um sistema específico, um sistema por meio de cabos, porque a ferrovia não consegue vencer rampas muito íngremes. Inaugurada São Paulo-Rio, a produção cafeira se tornou viável até a região de Rio Claro. Para ela poder se expandir, a ferrovia teria que seguir interior adentro. A São Paulo-Rio tinha a prerrogativa de levar os trilhos até lá, mas ela abriu mão. Então o grupo de cafeicultores, comerciantes, investidores paulista fundam a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, motivados na época pelo presidente da província, um maranhense, Saldanha Marinho. E a companhia ela é formada em 30 de janeiro de 1868, inicialmente para construir a linha de Jundiaí a Campinas, que é inaugurada em 1872. O investimento deu muito certo e rapidamente a companhia foi expandindo os seus trilhos até chegar em Rio Claro em 1876. Aí tem um hiato aí nessa história, entre uma outra companhia, que é a Companhia Rio Clarense, que é que de fato vai trazer a ferrovia aqui para a região de Dois Córregos, aqui para Dois Córregos. A Paulista queria prolongar a linha em bitola de 1,60 m, com um traçado diferente, mas o governo imperial tinha um outro projeto, um projeto que foi contratado pensando em deslocamentos também militares, mas para proteger as fronteiras do país em decorrência da Guerra do Paraguai, um projeto feito pelo engenheiro Pimenta Bueno e que tinha um traçado mais sinuoso, um traçado em bitola de 1 metro. A Paulista não quis fazer, ela abre mão, e o Império coloca na praça um edital buscando o investimento da iniciativa privada para essa construção. E aí é fundada a Companhia Rio Clarense Estrada de Ferro, que depois foi adquirida pelo Visconde do Rio Claro e o Conde do Pinhal. Ela começa a construção em 1881, 1884 chega em São Carlos, 1885 chega em Araraquara, e nesse meio tempo começa a construção do ramal de Jaú, saindo de uma estaçãozinha que chama Visconde do Rio Claro, ainda era município de São Carlos, hoje Itirapina, na época Morro Pelado, era o nome, aliás, Itirapina é Morro Pelado em Tupi. E essa linha vai chegar em Dois Córregos em 1886 e em Jaú em 1887. Todo o tráfego que se dava nessa linha era baldeado para a Companhia Paulista em Rio Claro e daí era escoado para São Paulo e para o Porto de Santos. A ferrovia chega aqui em Dois Córregos com estruturas mais acanhadas, embora já tivesse aqui um desenvolvimento da lavoura, já tivesse um núcleo urbano considerável. São estruturas acanhadas, uma estação pequena com uma plataforma só. Era um trem de passageiro por dia, um que ia, um que voltava. E
e, se eu não me engano, 2 trens de carga, tá? Que faziam o escoamento da produção e traziam os insumos, né, para abastecer o núcleo urbano e para subsidiar a atividade agrícola que já tinha aqui. A Rio Claro, a Companhia Rio Clarense, ela vai ter uma vida curta aqui. Em 1892, a Companhia Paulista comprou a Rio Clarense. Ela se viu numa situação complicada, porque ela ficou travada a noroeste pela Rio Clarense, ao norte pela Mogiana, a oeste pela Ituana, todas ferrovias de bitola de 1 metro, e que havia ali um projeto delas fazerem uma ligação com a Sorocabana. E a Sorocabana construiu uma linha até o Porto de Santos. Então ela ia perder toda a carga, né, que ela podia pegar no interior todo praticamente, porque todas essas ferrovias, à exceção da Sorocabana, se trocavam com a Paulista. Então ela lançou mão aí de uma oferta monumental para a época, né? E ela compra a Rio Clarense por 2,8 milhões de libras. Foi ali a maior transação comercial privada do mundo, né? Pagou-se uma fortuna pela ferrovia. E a Paulista vai iniciar uma série de empreendimentos, tá? E um deles é esticar essa linha que estava seguindo para oeste rumo a Agudos. E o ponto escolhido para essa linha sair foi 2 córregos, tá? Essa linha começa a ser construída em 1899, ela vai chegar em Agudos em 1903, e ela faz com que 2 córregos seja um entroncamento. E todo entroncamento exige uma estrutura a mais desvios, um armazém maior, um depósito para fazer manutenção das locomotivas, carros de passageiro. Então, o 2 córregos vai ganhar uma outra relevância na operação da ferrovia e no escoamento da produção do Estado, né? Então, a estação ganha uma segunda plataforma em 1902, porque esse ramal vai sendo inaugurado paulatinamente e o movimento na estação ele vai crescendo. E com isso, precisa de mais mão de obra. E com a mão de obra, a vila vai crescendo, né? Uma coisa que eu não comentei, tem-se poucos dados da Rio Clarense no começo, mas provavelmente foi construída uma pequena vila aqui para abrigar os funcionários que trabalhavam na estação, né? Na época você tinha núcleos urbanos pequenos, pouco oferta de imóvel, né? E era mais fácil as companhias construírem as casas próximo à linha, porque tinha os funcionários ali sempre à mão, né, para atender as demandas do tráfego ferroviário, e investiu-se muito nisso. E a Paulista aumentou essa vila por conta desse entroncamento. Paulatinamente, esse ramal foi prolongado, chegando a Marília em 1928, a Tupã em 1941, até atingir a Damantina em 1950. Então, 2 córregos, com o aumento do tráfego ferroviário, com o aumento da demanda de transporte local, o pátio vai crescendo e ele vai ganhar várias estruturas. Então tem a substituição do edifício do armazém, o depósito ele é substituído uma vez para ter um tamanho maior e o volume de funcionários cada vez maior. O edifício da estação que existe hoje não é o original, né? O original era um prédio pequeno. A plataforma que foi construída em 1902, ela tinha uma cobertura própria, não tinha a cobertura que tem hoje, que ela é envolvente, pega todas as plataformas. Na década de 1910, a Paulista fez um plano na verdade começou um pouquinho antes ali, vamos pegar a virada do século XX, me recordei aqui de alguns prédios inaugurados em 1908 e 1909, ela inicia um plano de expansão da infraestrutura de estação, né? Então diversos edifícios antigos são substituídos por edifícios novos, 2 córregos, é um caso, né? Então, em 1911 é iniciada a construção de um novo edifício, que é inaugurado em 1912, que é o edifício atual, né? Com essa gare maior para pegar a segunda plataforma, por conta dos trens que saíam daqui, do ramal de Agudos. O volume de passageiros é maior, então ela tem que acomodar melhor, né, esses passageiros que transitavam aqui pelo prédio, e o despacho de cargas e encomendas também, né? Um outro ponto relevante é que a ferrovia ela também tinha um serviço de telecomunicação, né, que era o serviço de telégrafo, que era usado para o tráfego ferroviário, para a comunicação da companhia, mas que também oferecia, né, como serviço a venda de transmissão de mensagens. Então você precisava atender toda essa demanda, né? Então eu passei para a estação, trabalhei de mensageiro. Você vê que faz a limpeza da estação, serra, essas coisas, serra, faz sala externa, lavar banheiro, essas coisas. A gente entrava às 6, saía às 2. Na outra parte,
entrava às 10, saía às 6. E saía já a cartinha para entregar para a tua, mas ao mesmo tempo você tinha que pegar a roleta, tá? Quebrar a cabeça, porque tinha nascido, a pessoa não sabia ler também, você tinha que ler o telefone para ele. Eu tinha até aprendido o ABC no telefone. Eu não tinha fazer ir lá ensaiar, né? Você vem batendo, aqui você bate pelas letras da pancada, você tem que escrever quando você vai receber. Conforme você tem que estudar, saber a pancada de letra aqui. Você vê hoje o prédio da estação, o saguão, você tem os 3 guichês, né? Você tem a bilheteria, que é para o passageiro, você tem um guichê do telégrafo, que é telegrama, então ali você contratava esse serviço, e você tem um guichê de fretes, né? Esses fretes divididos de 2 formas. Você podia contratar o transporte de grandes volumes, né, de quantidade, na estação para diversos destinos, como você podia contratar o despacho de carga expressa, que era chamado de encomendas. O São Antônio Dias, não sei se você lembra de hotel, aí do Mário. Ô Luiz, eu vou fazer uma cartinha para você. Você vai entrando na Paulista, tem umas vagas. Ele fez uma cartinha para mim, 3 dias depois já veio para mim entrar em serviço. Então, em 1946, dia 14 de outubro de 1946, eu entrei na estrada. Estava vendo saco, bailando pelo, essas coisas. Porque lá não pediu, nem sabia ler ou escrever. Sabe assim, não sabe. Então, é para trabalhar no pesado. Eu ganhei 18 anos essa carinha assim. Depois, tiraram o ramais que a família ia ter, tiraram a linha lá fora, acabou, ia para a Barra do Rio. Então aí eu passei para a estação, trabalhei de mensageiro. Sim, no meu serviço, a gente era novo, trabalhava, sacaria, era fácil para a gente. Quando eu não fazia nada, tentava fazer um saco com uma mão só, era esse negócio. Subia 18 degraus, com um saco de cabeça, café na cabeça, põe em cima da pia. Quando eles derrubavam um saco, um soltava o saco, o soltava, matava ele na pia e saía na cabeça. Era assim. Tinha esse negócio. Quando era o carrinho, era 5 sacos cada vez. Eu tinha que ir correndo para virar, sempre que tinha uma subidinha para subir no vagão. Foi trabalhar. Se é para trabalhar, eu tinha morrido há muitos anos. Não é fácil. Meu pai tinha o cinema. E como é que os filmes? Os filmes eram rolos de 35 milímetros, ou 3,5 cm de largura, por uns 20 centímetros de diâmetro, ou mais. E esses rolos eram colocados em latas, 6, 7 latas, que formavam um volume que pesava uns 30 quilos, 30, 40 quilos. Isso cada filme. E como é que esses filmes embalados em latas grandes e tal, como é que eles chegavam a Dois Coros? Pela estrada de ferro. Então tinha o carrinho que tem até aqui no museu, tem o carrinho com as 4 rodas. Então vinha o trem, era composto da locomotiva, o carro bagageiro, o pullman, o restaurante, 4 vagões de primeira classe e 4 vagões de segunda classe. Então o trem, o filme vinha no vagão bagageiro, de bagagem. E aí tinha que deixar e tal, e levava ali na última sala, que é o setor de bagagem. E aí a gente vinha, pagava até um carroceiro para vir pegar o filme e levar para o cinema. E no dia seguinte, depois de exibido, você tinha que chamar o carroceiro, trazer na estação para fazer o despacho. O trem era essencial na cidade, até para o cinema funcionar. Esse prédio vai sofrer aí algumas alterações, né, ao longo do tempo. A mais significativa, né, 2 que eu destaco aqui, é a construção do anexo, que se olhando o prédio de frente fica à esquerda, né? A Paulista, em 1928, ela cria um sistema administrativo por divisões. Ela foi dividida em 4 divisões e a sede da 4ª divisão ficou sendo Dois Córregos e precisava acomodar um corpo administrativo. A construção é iniciada em 1928 e em 1929 ele está concluído. Ele tinha as 2 alas de cobertura metálica, né, que fazem parte da gare, e ela acabou perdendo.
Então é um prédio que tem uma característica única. Você tem diversos edifícios da Paulista com características arquitetônicas semelhantes e que você tem a Gare com alas, né, dos dois lados, e que serviam para receber e despachar as encomendas, né, que chegavam e eram carregadas nos trens. Então esse prédio acabou ficando com a ala de um lado só, isso traz para ele uma característica única. Ah, outra coisa interessante, esse relógio, sabe como é que ele funcionava? Tinha um peso que você virava e ele subia, nessa altura aqui. Aí tinha um negocinho, uma cordinha, que soltava, ele soltava, plec, ele descia um pouquinho, plec, 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 plec. E ele vinha descendo, descendo, descendo. Ele demorava o dia inteiro para descer, né? E assim funcionava o ponteiro, pela força da gravidade. A gravidade fazia o ponteiro funcionar. E era o relógio da frente também. E esse relógio era referência para a cidade, porque você não tinha relógio. Concomitantemente, dá-se a construção do posto radiotelegráfico. O sistema de telecomunicação era todo feito por cabeamento. Então você tinha fio daqui até Jundiaí, de Jundiaí até São Paulo, Santos, pela SPR. Havia um intercâmbio, né, dessa infraestrutura e de transmissão de dados. E nos meados dos anos 20, a Paulista constrói alguns postos radiotelegráficos. Então você tem a transmissão no código Morse via rádio, e um dos pontos escolhidos foi Dois Córregos, exatamente por ser sede de uma divisão administrativa e um entroncamento importante. Bom, a bitola hoje aqui é diferente, né? Eu já comentei que a Rio Clarense é a bitola de 1 metro, hoje é a bitola de 1,60 m. A Paulista, meados dos anos de 1910, iniciou um plano de alargamento da bitola dos trechos de maior fluxo de carga e passageiros, né? Então, a partir de 1912, ela constrói uma linha nova entre Rio Claro e São Carlos, passando por Itirapina. Itirapina, que estava no ramal de Jaú, ela passa a fazer parte da linha Tronco, né? Que era o plano que eles tinham lá em 1876, adiou 30 anos aí, né? E tudo em bitola de 1,60 m. Então, em 1916 é inaugurada a linha, passando por Itirapina até São Carlos. Em 1922, a Paulista chega em Araraquara. Dali para frente, ela vai alargar a bitola, inaugurando essa linha nova em 1929, passando por Bebedouro, Barretos e levando essa linha até o Porto de Colômbia, às margens do Rio Grande. Já tinha-se a ideia de fazer o alargamento para o oeste, mas o craque da Bolsa de Nova York e todos os desdobramentos que se deram aqui no Brasil com isso, né? Revolução de 30, Revolução de 32, adiaram essa ideia. Então a Paulista retoma isso a partir de meados para o final dos anos 30. Em 1939, de fato, ela inicia um processo de alargamento da bitola, né, para as linhas do oeste, e a bitola de 1,60 m vai chegar aqui em 1941. Tá? Na verdade, ela passa por aqui, chega em Jaú e vai até Pederneiras. O trem que vinha para São Paulo, ele chegava até Dois Córregos, mas não ia para Jaú. Jaú era um ramal que chegava por uma outra linha que não existe mais. E minha mãe e meus avós, né, os pais dela, iam para Campinas. E ela então chegava no primeiro trem aqui em Dois Córregos, entrava na salinha, depois, essa primeira sala aqui, era a sala de espera, que tinha sofazinhos e tinha um banheiro. E aguardando o trem para São Paulo, aí, que era a bitola larga, aí ela pegava o trem e ia para Campinas. E a minha avó contava que precisava trazer o almoço. E o que ela fazia? Ela fazia farofa de frango. Como é que era essa farofa? Você fazia o frango frito, misturado com batatas e com farinha. Ficava assim, mais unido, mais fácil de comer na viagem. E minha mãe disse que dormia aí quando ela era criança. Ela nasceu em 18, então isso por volta de 1925, 26, 27, ela viajando para Campinas e dormindo aqui na sala de espera. Quando você vai parar daqui para Jaú, por exemplo, que é uma linha, é um trajeto novo, ainda assim cheio de curvas. Por quê?
porque ficava mais barato você acompanhar em nível o terreno do que você fazer cortes ou aterros para manter a estrada reta. Daí para frente, ela vai alargando a bitola paulatinamente até chegar em Adamantina em 1957 e continua um prolongamento já em bitola de 1,60 m até chegar em Panorama em 1962. Ao mesmo tempo em que a Paulista largou a bitola, ela trouxe a tração elétrica para a região. Ela introduz a eletrificação em 1921, primeiro no trecho Jundiaí-Campinas. A Paulista foi, vamos dizer, revolucionária nisso, foi pioneira nisso. Foi a primeira ferrovia da América do Sul a trazer esse tipo de tração, né, para substituir a tração a vapor, por uma questão de economicidade. Usava-se lenha, que estava ficando caro obter, e usava-se muito carvão inglês. Com a Primeira Guerra Mundial, o preço do carvão inglês mais do que dobrou. Então era necessário uma alternativa para substituir esse combustível e para não tornar a operação ferroviária inviável por conta do custo. Esse empreendimento deu muito certo. A Paulista trouxe uma tecnologia de ponta, uma tecnologia desenvolvida pela General Electric, que ganhou o grande espaço ali a partir de 1917, estamos falando aí de 4 anos de diferença, né, entre a implantação em grande escala, isso nos Estados Unidos, e trazer essa tecnologia para cá. E rapidamente a Paulista foi prolongando, né, as linhas de contato que eram necessárias para alimentar as locomotivas. E ela vai levar a tração elétrica até Rincão, né, também por etapas, e isso acontece entre 1923 e 1928. Já também havia a ideia de trazer a tração elétrica para as linhas do Oeste, pelos mesmos motivos que eu já comentei em relação à bitola de 1,60 m. A Paulista dá uma pausa nesse investimento e, concomitantemente ao alargamento da bitola, a tração elétrica vem junto. Então, ao mesmo tempo que eles foram alargando a bitola para cá, eles foram instalando as infraestruturas necessárias para o uso dessa tração, e ela é inaugurada aqui junto com a bitola larga em 15 de novembro de 1941. Além dos postes, dos cabos, né, que ficam em cima dos trilhos, que é chamada de rede aérea ou linha de contato, haviam outras estruturas necessárias para que todo o sistema funcionasse. Para alimentar esse sistema, a Paulista construiu uma linha de transmissão própria, né, e esse sistema precisava de subestações para alimentar as linhas de contato. Essa linha de transmissão ela veio sendo construída desde Jundiaí e ela chega aqui em Dois Córregos para alimentar uma subestação. Esse primeiro trecho de eletrificação, que foi inaugurado em 1941, exigiu a instalação de 2 subestações. Uma em Espraiado, que fica em Brotas, e outra aqui na esplanada de Dois Córregos. Como é que funcionava essa eletrificação? É interessante comentar um pouquinho. A distribuição de energia é feita em corrente alternada trifásica, para evitar queda de tensão. Então, essa estrutura transmitia energia elétrica a 88.000 volts. Tá? O que a subestação vai fazer? Ela vai pegar essa energia e transformar em corrente contínua, 3.000 volts, que é o que alimenta as locomotivas, que é a tecnologia que a Companhia Paulista adotou. Então, chega na subestação 88.000 volts, tem um transformador que rebaixa essa tensão a 2.300 volts, que vai alimentar um conjunto motor-gerador para gerar os 3.000 volts corrente contínua. Outra coisa muito interessante do som da Estrada de Ferro era a estação de energia. Então, de tempos em tempos, tinha uma estação retificadora de eletricidade, e aqui em Dois Córregos tinha uma. Então, aquele motor, ele era um gerador, e ele tinha que injetar a eletricidade até Espraiado. Lá tinha uma outra estação. E o motor zumbia, e zumbia a noite inteira. E você escutava. E era o barulho que você ia dormir à noite e quando acordava. Então, a Estrada de Ferro estava na cabeça da cidade. Todo mundo escutava o tempo inteiro. Aí você está filmando o grupo gerador. Você tem aí um gerador, 2 geradores de 1.100, de 1.500 volts, são os das pontas. E mais um motor, o do meio é um motor de 4.050 HP.
Então, na prática, falando assim de uma forma simples, você pega energia elétrica de um tipo para gerar energia elétrica de outro tipo. A Paulista, ela tinha um parque de locomotivas muito diversificado. Ela era muito pragmática nas aquisições. Então, eles faziam uma estimativa uma projeção de expansão de tráfego e, em cima disso, eles iam comprando as locomotivas justas, né, para atender aquela projeção de demanda. A Paulista foi comprando as locomotivas com o passar do tempo, você vai tendo modelos diferentes. E com o passar do tempo, o volume foi aumentando, você tem locomotivas com potências maiores. Ao mesmo tempo, a tecnologia empregada na construção também foi mudando. Então você começa com locomotivas menores, tipo boxcase, que elas eram uma caixinha de aço, com chapas rebitadas. As locomotivas adquiridas até 1929 têm esse padrão construtivo, à exceção das locomotivas de manobra, que tinha uma cabine no meio, eram locomotivas menores, mas também usando o rebite. As unidades adquiridas no final dos anos 30 e que foram compradas já para atender essa expansão da tração elétrica para o oeste, já vem com uma linha aerodinâmica, chapas soldadas, então são locomotivas lisas e locomotivas maiores. Em termos de potência, as primeiras locomotivas, a mais potente tinha 2.400 cavalos. Era uma box cab fornecida pela Westinghouse. Em 1940, a compra foi em 39, em 1940 chegam os primeiros. Já é uma locomotiva de 4.800 cavalos. Na época, a locomotiva mais potente do mundo, em corrente contínua. E uma locomotiva que ficou muito famosa, foi apelidada de V8, uma alusão ao Ford V8, pelo formato do para-brisa, pelos frisos cromados, e era uma locomotiva extremamente veloz. Depois, na época da FEPAS, ela foi bater o recorde de velocidade sobre trilhos no Brasil, isso em 1989, chegando a 164 km por hora. Pela relevância que Dois Córregos tinha na operação, ela vai absorver vai sediar outros serviços, né? Então, a manutenção de sinalização ficava aqui, tinha a sede de manutenção de via permanente aqui, que são os trilhos, e a sede de manutenção da rede aérea também era aqui. Então, ficava sediado aqui no pátio um trem específico para manutenção da rede aérea, assim como ficava sediado aqui alguns vagões, que, quando eram necessários, eram deslocados para fazer a manutenção da telecomunicação e da sinalização. A Paulista, nos anos 20, iniciou um processo de instalação de cabines mecânicas para controlar a entrada e saída do pátio das estações. Então, o que se fazia nessa cabine? Controlava os sinais, na época eram sinais de braço, chamados de semáforo, e controlava os desvios através de um sistema de cabeamento que era instalado no chão do pátio mesmo, e por alavancas dentro dessas cabines eles podiam fazer as rotas dentro dos pátios. Então toda entrada e saída de trem era controlada ali. Então é um edifício elevado, o cabineiro tem que ter uma visão ampla, o mais ampla possível do pátio, e embaixo do piso elevado onde ficava o cabineiro você tem todo o mecanismo que vai acionar os elementos de sinalização, os componentes de sinalização que estavam no pátio e os desvios. A primeira cabine que a Paulista inaugura é em 1927, num pátio perto de Campinas, que é o pátio de Boa Vista. Ela vai expandindo isso ao longo dos anos 20 e 30 na linha tronco, e nos anos 40, com o alargamento da bitola, a Paulista vai trazendo essas cabines aqui para o oeste. Aí já não são cabines mecânicas, são cabines eletromecânicas, que traz aí uma tecnologia a mais, Você tem algumas funções que já são feitas de forma elétrica, então esse sistema de cabeamento é um pouco mais simples no pátio. Aqui em Dois Córregos, a cabine foi inaugurada entre 1946 e 1948. Em seguida, a Paulista entra com uma outra tecnologia de sinalização para esse trecho, é uma sinalização que foi instalada entre Tirapina e Bauru, que é o CTC, é um controle de tráfego centralizado, que você tem o comando, o controle, melhor dizendo, do tráfego em um ponto só. Essa sede foi colocada em Bauru, e esse sistema teve que ser adaptado aí para se comunicar com as cabines. Então a Paulista levou esse processo aqui para o oeste até certo ponto, acabou não concluído porque o CTC entrou no lugar. E você vê alguns resquícios, até algumas reminiscências desse sistema aqui no pátio, que são os sinais.
né, chamados de luminosos. Interessante que a gente chama de semáforo, né, o sinal luminoso, mas na época semáforo era o sinal de braço. O alargamento da bitola trouxe outras mudanças significativas para Dois Córregos a longo prazo, né. Dois Córregos era um troncamento importante porque saía daqui o ramal de Agudos, mas a bitola larga vai trazer uma outra forma de fazer essa ligação com o oeste do estado, né. Jaú era ramal, ela passa a fazer parte da linha tronco porque constrói-se uma ligação direta com Pederneiras, né. O ramal de Bauru também era, né, ponta, Bauru era uma ponta de ramal da Paulista, vai ser alargado e vai ter uma ligação direta com Piratininga, e dali em diante o ramal de Agudos é paulatinamente alargado, né. Então essa saída aqui de Dois Córregos, e que fazia a ligação ali com a região de Marília, Tupã, né, ela vai mudar. A linha que vai ser mantida aqui, esse entroncamento mantido aqui, vai atender praticamente a usina da Barra. Em 1929 foi inaugurada a Estrada de Ferro Barra Bonita para escoar a produção da usina, e esse entroncamento é mantido por conta disso. Quando a gente ia viajar com o trem a vapor, e que eu fui uma vez para Barra Bonita em 1958, eu tinha 12 anos, e ainda foi um convidado, um menino chamado Mauro Mendes Júnior, o Maurinho, irmão do Márcio Mendes. Pegamos o trenzinho que era na outra plataforma, a plataforma de lá, porque era a bitola estreita. Então aqui era a bitola larga e lá tinha a bitola estreita. Ou seja, na plataforma de lá tinha a bitola larga, 1,60 m, e tinha a bitola estreita também, que era de 1 metro. E esse trem a vapor era a bitola estreita e ia para Mineiros. Então saía daqui, subia lá, passava por tudo, nos bairros, aí ia para Mineiros, chegava em Mineiros, depois descia para Barra Bonita. Depois na volta, passamos o dia na Barra e tal. Na volta, uma coisa interessante é que de vez em quando voava uma faísca da locomotiva, e se você tivesse aquela faísca que entrava meio queimando, se pegasse na roupa, queimava, imagine só. Então as pessoas precisavam manter a janela meio fechada por causa disso. E quando vinha subindo, porque é uma subida da Barra Bonita para Dois Córregos, para Mineiros, Dois Córregos, o trem ia tão devagar que dava para a gente descer e acompanhar a pé. Imagine, e tocando a lenha, imagine. E assim as estruturas em Dois Córregos também vão perdendo. Então, com o passar do tempo, a ferrovia vai diminuindo aqui. Nos anos 50, iniciou-se um processo de desativação dos ramais deficitários, né, considerados antieconômicos. E não foi diferente com a linha que saía daqui e ia para Barra Bonita, que acabou sendo fechada em 1966. Então, outras estruturas acabaram perdendo sua relevância. Já não precisava mais de depósitos de locomotiva, já não precisava mais de pessoal para fazer o baldeio, né? Com a diferença de bitola, você tem um incremento no baldeio de cargas, porque antes a carga já vinha em um vagão de bitola de 1 metro, daqui seguia a fazer o baldeio lá em Tirapina. Agora com a bitola larga aqui, o baldeio acontece aqui, mas é um volume menor. Aqui em Dois Córregos tinha o lenheiro, onde se trazia a lenha e ela ficava estocada, e tinha oficina também ali para consertar as máquinas e tal. E também tinha uma coisa interessante, que era o seguinte: a máquina, quando ela vinha, a frente tinha que estar para cá. Mas quando ela voltava, a frente tinha que estar para lá. E como é que você virava uma máquina, uma locomotiva? Tinha uma linha de trem que fazia uma volta completa, e depois ela virava de frente e vinha para cá. A estrada de ferro sempre definiu Dois Córregos. Dois Córregos girava em torno da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Seja para levar o café, seja para trazer as coisas importadas que todo mundo usava, porque nada se produzia no Brasil, tudo era importado e chegava de trem, né? Inclusive os carros, quando se comprava um carro novo, ele chegava num vagão e aí tinha que descarregar e tal. Então, Dois Córregos sempre girou em torno da estrada de ferro. Quando a gente acordava, lá pelos anos 50, o primeiro som que você ouvia era o
Era o som das maquininhas a vapor fazendo as manobras aqui na estação. E quando havia no inverno inversão térmica, às vezes a fumaça, em vez de sair, abaixava e a estação se enchia de fumaça, né? E quando chegava gente importante, chegava por onde? O bispo chegava 2 córregos, chegava pela estrada de ferro. O coronel Simões ia viajar para São Paulo, então tinha banda de música, vinha junto e tal, ele entrava no vagão, tal, embora. Depois, um dia dizia, o coronel Simões vai voltar para 2 córregos. Aí chegava a banda de música, e ele vinha, todo mundo esperar na estação. Quando chegava alguém especial, né? Até o presidente da República passou por aqui e chegava pela estrada de ferro. Inclusive, tinha vagões especiais para essas pessoas especiais. 2 córregos, uma cidadezinha pequena, as pessoas tinham o grupo escolar que agrupou todas as escolas que existiam num lugar só, isso em 1912. Em 1919, ele passou a se chamar Grupo Escolar Francisco Simões, que era o pai do coronel Simões. Só que era a primeira a 4ª série, era o ensino fundamental na época. Quem quisesse se preparar para uma faculdade precisava de fazer o ginásio, se falava na época. O ginásio era a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série ginasial. E depois, para fazer o científico e disputar um vestibular. 2 córregos se mobilizou para construir um prédio. E esse prédio do ginásio, que é esse que existe até hoje. Então, as pessoas de Mineiros vinham para 2 córregos. Os estudantes de Torrinha vinham para 2 córregos. Os estudantes de Brotas também vinham para 2 córregos. E 2 córregos se tornou, então, esse centro educacional. Olha que interessante isso. E o trem, então, vinha abarrotado de estudantes. E aí chegava em 2 córregos, era aquela fila de estudantes, todos uniformizados, descendo a rua da estação em direção ao ginásio. E eles paravam no bar em frente ao cinema. E é por isso que ficou com o nome de Bar dos Estudantes. Então, essa é outra coisa interessante da ferrovia. Ela integrava 2 córregos, a vizinhança, trazendo os estudantes para cá. Então, os tempos áureos, né? 1948, 49, 50. Paralelamente, você tem uma questão aí do declínio do transporte ferroviário no Brasil como um todo, que vai acontecer ali no pós-guerra, por diversos motivos. Você tem a ascensão da concorrência rodoviária, você tem uma política muito imediatista. A ferrovia, para ela funcionar bem, ela tem que ser pensada a longo prazo. E o Brasil ali, já desde os anos 50, tem planos de governo, trabalha-se de forma imediata, trabalha-se para ter retorno em mandato. Não casa com ferrovia, casa muito bem com rodovia. Então, gradativamente, as ferrovias foram perdendo espaço, foram perdendo investimento. A situação econômica do país também influenciou muito. A partir dos anos 50 você tem inflação galopante, os custos ficaram altos demais e as ferrovias empregavam muita gente. Então ela vai perdendo relevância e as estruturas vão diminuindo e os serviços também vão diminuindo. Até o final dos anos 60 você tinha aqui mais ou menos 14 trens de passageiro diário passando. E a partir de meados dos anos 70 esse fluxo diminui consideravelmente. E eu sou muito ligado à ferrovia, porque desde quando era criança, meus avós moravam em Jaú e minha família se dirigia a Jaú todo domingo pelo trem das 9 horas. Era um trenzinho de vagão de madeira, dividido em 2 vagões, a 1ª classe e a 2ª classe. A 1ª classe era um banco de vinil e um estofado muito antigo, não é? E a gente ia para Jaú parando em 2 estações.
Lacerda Franco, que não existe mais, e Banharão, que também não existe mais. Chegando em Jaú, meu avô estava esperando lá na estação. Então essas lembranças não se apagam. Era um trenzinho que nascia em Itirapina e acabava em Bauru, né? E depois à noite, lá para as 7 horas da noite, voltava. Era o mesmo trenzinho que voltava para Dois Córregos. Então a gente tem muitas lembranças. E outra lembrança muito forte é quando a gente ia para São Paulo. Meu pai tinha negócios, tinha cinema, às vezes precisava consertar o aparelho, ou às vezes simplesmente para ir passear. Então a gente ia para São Paulo de trem. Chegava às 7h40 o trem, 7h40 da manhã. Chamava um Fordinho de praça, que é o carro de aluguel, o táxi, mas naquele tempo falava carro de praça. E o chofer de praça, ele se distinguia pelo boneco que ele usava. Aí colocava-se a mala no estribo do carro, que era um Fordinho, e vinha para a estação. Chegava aqui, meu pai comprava os ingressos, as passagens e o suplemento para o trem de luxo. O trem de luxo era um trem especial e ele surgiu lá por volta de 1954 e eram trens azuis. E esses trens azuis, fabricados pela Pullman Standard Car Company, era o supra-sumo da modernidade. Eram poltronas reclináveis, com um tecido especial. Lembro que o corredor era de Paviflex, que é um material novo. As janelas tinham as aparas de aço inoxidável, tinham as luminárias, tinha os maleiros, tudo muito diferente, muito bonito. Eu lembro do banheiro das mulheres, ele era tão grande que tinha apenas um corredor ao lado para os passageiros passarem. Então tinha um espelho e eu entrava com a minha mãe e achava muito bonito. E a gente ia para São Paulo no carro de primeira classe. Mas quando chegava por volta de Campinas, meu pai dizia assim, agora nós vamos almoçar, porque já era por volta de 11 horas. Mas só podia ir no carro-restaurante as pessoas de primeira classe e as pessoas do Pullman, que era um vagão que ia à frente. Um vagão que tinha ar-condicionado com poltronas giratórias individuais, todas de couro. Imagine o chique. E era para quê? Para a elite, né? Os ricos, viajarem separados dos pobres. Era interessante essa limitação social, e ainda tinha os carros de segunda classe, de segunda, de primeira e de Pullman. Era a super primeira, ou a classe especial. Quando parava o trem em Campinas, meu pai dizia, agora nós podemos ir, porque o trem está parado, né? E a gente ia e tal coisa, entrava no restaurante do trem, eram cadeiras de couro vermelho, couro mesmo, couro vermelhas, as mesas arrumadas de 4 lugares e com um vasinho de flor e o ar-condicionado, aquele cheiro de comida gostoso que a gente não esquece do tempo de infância. E aí a gente pedia a comida, que era à la carte. Então você recebia o cardápio e o prato principal era o filé mignon Arcesp. O Arcesp era um bife grande com batatas fritas, com cenoura, com vagem, com uma porção de acompanhamentos e arroz, né? Então era uma beleza, era uma coisa maravilhosa, né? E a gente ia almoçando e vendo a paisagem, porque o vagão do restaurante tinha janelas amplas, panorâmicas, né? Mas não abriam, porque o ar era condicionado. E a gente ia vendo a paisagem, almoçando e tal, aquele burburinho do restaurante, pessoas conversando, barulho de taças que se encontram e talheres que batem no prato. E era uma maravilha.
Quando chegava em Jundiaí, estava esquecendo de contar, entrava na estrada de ferro Santos Jundiaí, terminava a Paulista. E aí tinha que trocar a locomotiva. A locomotiva elétrica era desacoplada do trem, e aí a gente almoçando, meu pai falava, agora vai trocar a locomotiva. E aí vinha a locomotiva da Santos Jundiaí, e a gente não via, mas a gente percebia quando engatava, o trem dava uma balançada assim, né? Aí falava assim, agora nós vamos partir para São Paulo, meu pai falava. E aí o trem saía e ele dizia assim, agora vamos passar pelo túnel, você vai ver que as luzes vão ser acesas. Aí acendia meus alarmes, de repente, tudo escuro, parecia noite. É o túnel chegando em São Paulo. Atravessava-se o túnel, né? E quando estava quase se aproximando de São Paulo, quase dentro de São Paulo, que era uma cidade que tinha 3 milhões de habitantes naquela época, não era o absurdo de hoje, os trilhos eram curtos. O truque da frente, que era o conjunto de 4 rodas, passava primeiro na emenda e fazia plaque, plaque. Depois vinha as rodas de trás que passavam através de plalaque, plalaque. E aí fazia o plalaque, 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 plalaque. Era uma cantilena que eu guardei na memória, que eu pensava, estamos chegando em São Paulo, olha o barulho que está fazendo. Aí quando chegava em São Paulo, Estação da Luz, a gente chegava pela esquerda, o trem estacionava, aquele burburinho, as pessoas pegando as malas. E aí a gente descia e tinha o carregador de malas, todo uniformizado e com um boné. Carregador, carregador, meu pai dizia, por favor. Aí o cara vinha, pegava as malas e tal, e a gente subia a escada para chegar na parte de cima, que eram desse material latão, que não era aço inoxidável, nem alumínio, como hoje. A gente atravessava aquelas pontes, né, de ligação sobre a plataforma, dentro da Estação da Luz, e aí a gente saía na Casper Lípero, parece que onde a gente ia pegar o táxi. Então, era uma maravilha a gente pensar na viagem de trem. Não se esquece mais. Até o barulhinho do ventilador da primeira classe fica gravado na cabeça, né? Aqui também, um ventilador aqui, o outro lá, as lâmpadas e tal. E quando a gente voltava, pegava o trem às 5 horas da tarde para chegar às 10 horas da noite aqui. 5 horas e pouco. Que era 300 e poucos quilômetros de distância. E era muito rápido para a época, porque os primeiros trens que ligavam para São Paulo eram a vapor e demorava 10 a 11 horas. Você imagine a velocidade que era. Mas naquele tempo não interessava a velocidade, o que interessava era chegar. Eu me lembro também das greves que foram organizadas. Tem um deputado famoso chamado Harry Normanton, e ele comandava as greves e tal, e isso foi enfraquecendo economicamente a Paulista, e daí para frente não teve mais solução, porque tudo que é do Estado, a gente sabe que tem que ser particular, né? Porque do Estado só se houver muito interesse. Vamos lembrar que a Paulista era uma empresa privada e foi até junho de 1961, ali por conta das greves recorrentes que começaram lá em 1959, o governo do estado acaba expropriando a companhia e assumindo o controle dela. No ano seguinte, em 1962, inicia o processo de fusão das ferrovias administradas pelo governo do estado. Na época, tinha a Companhia Paulista, a Sorocabana, a Mogiana, a São Paulo Minas e a Estrada de Ferro Araraquara. Esse processo vai ter seu desfecho lá em 1971 com a criação da FEPASA, em novembro de 71. A razão social da Companhia Paulista é alterada e ela absorve todas as outras companhias. E a FEPASA vem com um outro olhar, com um outro plano para a malha ferroviária do estado. E isso se intensifica a partir de meados dos anos 70. E um deles era diminuir o transporte de passageiro, porque era considerado um serviço deficitário. De fato, um transporte de passageiro ele não se paga, ele precisa da carga para se pagar. E com isso você vai perdendo a importância
da ferrovia para o entorno, porque os serviços vão diminuindo e você tem outros serviços que vão suprir. Apesar desse programa de redução dos serviços de passageiros, ele se manteve, né? Pelo menos até o comecinho dos anos 2000, na verdade até 2001. Isso também acabou acontecendo com o serviço de cargas, tá? A ferrovia, quando ela foi construída, ela transportava tudo. Não tinha uma outra forma de fazer o transporte. Com a construção das rodovias, você tinha um outro meio de transportar e a ferrovia ela vai voltar os olhos para grandes volumes. A FEPASA trouxe isso com muita intensidade a partir do final dos anos 70. Então, muitos serviços do transporte de carga foram paulatinamente sendo retirados. Um deles é o transporte de encomendas, que eu já tinha comentado aqui. No final dos anos 70, a FEPASA tira. Despacho de volumes de médio porte também vão sendo suprimidos. Grandes volumes na região já, não mais o café, a partir do final dos anos 70 é o açúcar que vai movimentar os trens de carga aqui, né, em dois corpos, um carregamento na região e grãos, né, que vêm ali do porto de Panorama e oleaginosas que são produzidos ali na região de Marília e Tupã. Então, com isso, também a ferrovia acaba ficando um pouco mais distante. Além dessa diminuição de serviço, tem modernização do sistema de controle de tráfego. No final dos anos 90, a FEPASA começa a introduzir a tecnologia por satélite. Então, algumas funções que eram feitas ainda na estação em termos de controle de tráfego também são extintas. Então, a estação perde a função operacional e, com a diminuição dos trens de passageiro, ela vai perdendo a função de embarque e desembarque até ela ser fechada por completo em março de 2001, quando passa por aqui o último trem de passageiros. E no final da FEPASA, o trem ficou muito mal servido. Você ia para São Paulo, você não sabia se ia chegar, o trem parava, muito mal frequentado, roubos dentro do trem. O trem virou, olha, ninguém mais queria viajar de trem. E os ônibus surgiram, então foi acabando até que acabou de vez. E aí a estação ficou fechada. Primeiro ela ficou só fechada, mas você já imagina, uma casa fechada, o que acontece? Começa a quebrar o vidro, invadem e os desocupados vão morar lá. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Começaram a entrar, a roubar, a quebrar e um dia alguém inventou de tocar fogo. E aí queimou o telhado, queimou o solo, onde era, aqui não, aqui era cimento, mas em outras salas era assoalho. Queimou tudo e a estação ficou em completo abandono. Até que ela foi doada pelo governo do estado e aí a prefeitura reformou a estação, mas que tem boas lembranças da ferrovia, tem sim, muito, faz parte da história da escola, faz parte da minha vida e não dá para esquecer. Muito boa a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, não é?